Oi, pessoal. Quando a gente se propõe a estudar astrologia, quando a gente se propõe a estudar hermetismo, quando a gente se propõe a estudar espiritualidade, a primeira coisa que a gente deve aprender é ser imparcial. Por quê? Porque tudo que diz respeito ao divino é imparcial. O divino nos aponta caminho, o divino nos aponta lições, porém cabe a nós decidirmos o caminho que nós iremos tomar para que a gente possa realizar ou para que a gente possa aprender essas lições que nos são apontadas, que nos são pedidas, de acordo com cada momento evolutivo que a gente passa. Isso vai acontecer tanto com a humanidade como um todo, como também nas nossas vidas individuais. Por isso eu acho bastante temerário que as pessoas elas usem da astrologia, por exemplo, para ficar fazendo previsões do tipo vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ganhar tal candidato, porque as coisas elas não funcionam assim. Tudo aquilo que existe manifestado está atrelado dentro das regras ou dentro das leis do chamado livre-arbítrio. Caso contrário, não fosse dessa maneira, o homem ele seria impedido de evoluir por si só. O que acaba acontecendo então é que a gente precisa entender que nós somos responsáveis pelos nossos próprios destinos. Isso acaba sendo bastante interessante, mas a gente precisa entender também que embora esse destino talvez ele esteja aí meio traçado nas linhas ou nas entrelinhas de um mapa astral, na verdade, ele vai dizer que aquilo são tendências e não necessariamente que aquilo sejam fatos que tenham que ocorrer. Aí aquela máxima da astrologia, né? Os astros inclinam, mas não determinam. E as coisas, elas acabam acontecendo assim nesse plano. Nós tivemos agora, ou estamos tendo ainda, a questão das eleições. Isso é bastante interessante a gente perceber, que, embora existam lições a serem aprendidas, que essas lições elas não estão relacionadas ou não estão direcionadas a quem faz parte de um partido, a quem faz parte do outro, a quem faz parte de um lado, a quem faz parte de um outro. Eu andei vendo aí umas previsões astrológicas dizendo sempre alguma coisa do tipo assim, ó, esse planeta está relacionado com desilusão, então provavelmente a desilusão vai ser do outro, né? O outro é sempre aquele que perde, é sempre aquele que não está do nosso lado. Ou seja, a gente tem uma tendência a dizer assim, tudo que é nosso é certo, tudo que é do outro é errado. A gente tem essa questão dentro de nós. Né? Isso acaba sendo muito bem explicado dentro dos circuitos neurais. Se vocês ainda não viram os vídeos dos circuitos neurais, eu sugiro que procurem aqui no nosso canal, nas playlists, e vocês vão ver que ali existe uma regra, ou melhor, um mecanismo a respeito de como as coisas elas acabam se manifestando nesse plano. Né? Primeiramente, a gente tem o primeiro circuito, que vai falar de biossobrevivência, né? Ou seja, as pessoas elas têm necessidade de alimentação, têm necessidade de abrigo, basicamente, né? Depois, a partir do momento em que a pessoa ela tem essas necessidades, né, básicas cumpridas, então ela precisa necessariamente sair para o mundo em busca da sua própria alimentação. Aí ele vai entrar no estágio de competitividade, ou seja, né, tudo aquilo que ameaça a sua sobrevivência passa a ser visto como inimigo. É o momento em que vai surgir a polaridade entre eu e o mundo. Eu preciso sobreviver e para que eu possa sobreviver eu tenho que lutar contra o mundo, eu tenho que lutar contra as pessoas que na verdade estão fazendo a mesma coisa que eu faço, mas eu acabo não vendo assim. Acabo vendo elas como sendo más, como sendo inimigas e coisas desse jeito. Depois o estágio seguinte é o estágio do poder. O estágio do poder é quando a gente determina que a gente precisa escolher alguém que nos represente e que esse poder, na verdade, vai ser responsável para que nós tenhamos as necessidades de biossobrevivência garantida e para que nós sejamos protegidos também. Isso acaba sendo básico. O que ocorre, por outro lado, é que quando essa pessoa ela atinge esse estágio de terceiro circuito, na verdade,
que é um circuito relacionado a poder, que é um circuito relacionado ao ego, o que ela vai fazer? Ela vai fazer de tudo, então, para manter os outros abaixo de si, para que ela não perca o posto, para que ela não perca o cargo, para que ela não perca a função. Ela vai se colocar, de repente, como um ser que tem uma missão espiritual a cumprir, ou um político que tem uma missão social a cumprir. Sempre alguma coisa desse tipo, sabe? Mas o que, que vai acontecer, né? Para que ele fique firme na posição em que está, então ele vai provocar uma divisão abaixo de si. É aquela máxima, dividir para governar. Porque enquanto as pessoas elas estão preocupadas em competirem entre si, aquela pessoa que está no poder, ela tem certeza de que o lugar dele está garantido. Isso acaba acontecendo. Eu não estou julgando se a pessoa é boa, se a pessoa é má. Eu estou dizendo exatamente em função das nossas programações cerebrais, como que a coisa acontece. E dentro disso também, então a gente acaba tendo uma tendência a escolher um dos lados da questão e a gente vai lutar, né, em função desse lado para que a nossa segurança, a nossa estabilidade seja garantida. Ou seja, não importa o lado, os dois lados agem do mesmo jeito. Isso daí é puro instinto de sobrevivência e instinto de preservação animal. É assim que a gente funciona. E a gente acabou transferindo isso para as ideologias. Nós estamos vivendo um mundo onde a questão mental, racional, está sendo bastante explorada, né, no atual momento da evolução. Então, essas questões de polaridades, etc., elas vão ser estendidas a ideologias, visões de mundo e coisas assim, mas na verdade a gente percebe que tudo age sempre dentro desse mesmo princípio. Portanto, o que acaba acontecendo então, quando a gente vê uma lição assinalada no céu, né, uma lição assinalada astrologicamente, etc., essa lição, na verdade, ela já está levando em base tudo isso. E não importa se a gente está de um lado, se a gente está do outro. O que importa é que todos nós teremos que passar por uma mesma lição. Todos nós teremos que ser levados a uma mesma reflexão. Todos nós teremos que aprender a ver as coisas de uma outra maneira. A gente veio passando 2 anos complicados por questões da pandemia e nós sabemos muito bem, conforme a gente veio dizendo aqui no canal, aquilo que a pandemia exigia de nós. Ela exigia um recolhimento, ela exigia que nós nos voltássemos para dentro de nós, ela exigia uma profunda reformulação de valores, ela exigia que a gente, através desse momento em que nós entrássemos em contato com o nosso íntimo mais profundo, nós tivéssemos oportunidade de nos rever, de nos analisar, de rever a nossa vida, de rever as questões que envolvem a nossa vida e, de repente, quem sabe, resolver fazer algumas modificações, algumas transformações. O proposto dentro disso, eu imagino, né, que depois desse processo de recolhimento forçado, é que a gente passasse a ver o mundo com outros olhos. Porém, o que acaba acontecendo é que nem sempre é assim, e a gente acabou tendo uma tendência a querer que as coisas fossem como elas eram antes, e na verdade nada volta a ser como é antes. A gente sempre se refugia no passado, nos momentos dos nossos medos e das nossas inseguranças, e a gente tende a pegar ideias, conceitos, lembranças do passado e transformá-las em algo ideal, em algo a ser preservado a todo custo. Por quê? Porque no passado a gente se sente seguro. Porém, a grande questão é, como eu sempre digo, que a divindade ela vem para nos trazer uma certa inquietação, uma certa insegurança. Então nós temos automaticamente uma certa tendência a repudiar tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que verdadeiramente nos leva a um grande e profundo trabalho de transformação. Porque na verdade mesmo, a gente não quer olhar para dentro, a gente quer continuar como está. Né? Nós temos essa grande tendência a permanecer como estamos, né? Isso é chamado a primeira nidana, que na verdade é a inércia, mas a gente pode chamá-la de um modo mais comum como sendo a preguiça. Dentro disso, então,
Quando nos é proposta uma grande transformação, nós temos sempre uma tendência a olhar para trás. Aí vem aquela passagem bíblica da mulher de Lote, que ao olhar para trás acaba se transformando numa estátua de pedra. E desse modo nós acabamos ficando sempre presos dentro de mesmos ciclos. Nós acabamos ficando sempre presos dentro de situações repetitivas que nos levam a rever sempre as nossas decisões, os nossos conceitos. Caso contrário, caso a gente se recuse a fazer esse trabalho de transformação, tanto da mente, quanto do emocional e quanto do espiritual, a gente tende a ficar sempre preso dentro de uma mesma história, sempre preso dentro de um mesmo ciclo. As eleições, elas são um processo bastante interessante no que diz respeito a tudo isso, porque elas acabam sendo um momento de balanço. Elas acabam sendo um momento onde o futuro se apresenta para nós e os apelos do passado acabam aparecendo de um outro lado. É interessante uma outra passagem bíblica quando diz respeito ao simbolismo do julgamento do Cristo, quando ele é colocado diante da população, juntamente com Barrabás, e o que vocês querem? Vocês querem Cristo ou Barrabás? Né? Vocês querem o padrão do novo ou vocês querem o padrão do velho? E as pessoas acabaram escolhendo Barrabás, ou seja, né, a gente está sempre, volta a dizer, sempre apegado aos nossos velhos valores, aos nossos velhos padrões. Por conta disso, então, o que acaba acontecendo, né, na verdade não era Jesus que estava sendo julgado, quem estava sendo julgado era a própria população daquela época, que, a partir do momento em que fez a sua escolha, acabou sendo obrigada a receber uma sentença. Né? E essa sentença foi o Império Psíquico, que acabou recaindo sobre a humanidade após essa passagem. Eu não estou, de modo algum, associando essa eleição com Cristo e Barrabás. Para mim, na verdade, quanto mais longe a gente ficar de elucubrações que envolvam o divino em tudo isso, melhor, porque isso daqui é um problema nosso, né? O divino não tem nada a ver com isso. O divino, na verdade, ele traça, né, como a gente diz, diretrizes, ele nos vai trazer lições, e somos nós que devemos superar essas lições, nós que devemos escolher a maneira como nós passamos. O que acabou acontecendo dentro de tudo isso que a gente viu, que a gente viveu nesses dias, é algo bastante interessante. A gente percebeu que o país acabou ficando nitidamente dividido. Nós percebemos assim, matematicamente, né, que existem praticamente duas populações, sabe, com ideais opostos entre si. Sabe aquela ideia do dividir para governar, né? Se talvez fosse essa intenção ela foi plenamente cumprida. Eu não vou dizer que foi desse ou daquele, eu não vou dizer que foi algo pré-determinado, mas eu digo que a própria questão dos circuitos neurais, conforme nós vamos caminhando como sociedade, como nação, como povo, vai acabar fatalmente nos levando a esse momento. E eu acredito que esse momento é exatamente o momento que nós estamos vivendo. Onde a gente percebe as pessoas comemorando de um lado ou as pessoas comemorando de um outro, mas na verdade elas não perceberam que não existem motivos para comemorar, porque nós estamos divididos. E enquanto a gente estiver dividido, nenhum dos governantes que nós venhamos a escolher, seja ele de um lado, seja ele de um outro, ele terá condições de governar esse país. Essa acaba sendo a grande questão. Qualquer governo que haja, ele não será representativo da maioria da população, e sim apenas representativo da metade da população. E isso vai acabar fazendo com que a gente seja obrigado a repensar novamente os nossos conceitos, os nossos valores, as nossas questões. Eu estou falando em termos de Brasil, mas na verdade isso está acontecendo com o mundo inteiro. A gente vê a questão da Rússia e da Ucrânia também, né, uma questão, um exemplo de uma polaridade extrema, onde acaba aparecendo aquela historinha da criança que diz o seguinte, ó,
Se eu não estou satisfeita, se as coisas não acontecem da maneira como eu digo, então eu tiro a bola e ninguém brinca mais. Né? Só que agora a coisa ela acaba ficando mais séria. Eu vou lá e explodo uma bomba nuclear ou algo desse tipo. Né? O que a gente não percebe, né? O que essas pessoas não percebem, né? É que essa radiação nuclear, por exemplo, ela não escolhe quem é russo, quem é ucraniano, né? Ela simplesmente ela é, sabe? Ela vai acabar atingindo todo mundo daquela região. Ou seja, né? Não existe vencido e não existe vencedor. O que acaba acontecendo é que, por conta dessa divisão, por conta dessa polaridade, o mal acaba sendo repartido entre todos. E isso, eu creio que acabou sendo o tema do resultado das nossas eleições. Nós acabamos percebendo, volto a dizer, que nós somos um país dividido e que não existe como a gente governar ou a gente caminhar, a gente dar um grande passo, se a gente não resolver essa questão. E essa questão ela não está na mão do governo, ela não está na mão dos partidos, ela não está na mão do social, de nada. Essa questão ela está dentro de cada um de nós. Porque enquanto a gente tiver essa visão dualista, onde a gente vê o outro que pensa diferente de nós como inimigo, a gente vai continuar sempre e sempre alimentando esse tipo de situação. E aí não importa quem esteja no governo, se de um lado ou do outro, para nós, esse sentimento de estar vivendo dentro dessas condições completamente instáveis, completamente inseguras, vai acabar fazendo com que a gente transfira a culpa de tudo isso para esse ou para aquele, e quanto mais culpa é do outro, mais raiva a gente vai ficando, mais polarizado a gente vai ficando, mais divididos nós vamos ficando. E o processo ele acaba acontecendo dessa maneira. O estágio seguinte, né, que é o estágio da morte que a gente fala, do quarto circuito neural, é exatamente o momento em que a gente questiona tudo isso, em que a gente entende ou a gente percebe aquilo que existe de errado dentro de nós e que precisa morrer. E aí a gente começa a promover um grande processo alquímico. É sempre aquela questão, né, do cada um de nós fazer o nosso trabalho, fazer a nossa parte, e a partir do momento em que a gente faça o nosso trabalho, a nossa parte, que esse exemplo ele possa ser levado para as outras pessoas e que a partir daí então uma transformação ela começa a acontecer à nossa volta e lentamente, gradativamente, essa transformação ela vai irradiando, ela vai chegando na sociedade a ponto até, quem sabe, transformar um país inteiro, mas isso leva tempo, mas isso leva alguns anos. A gente não tem que ser imediatista perante isso. Os astros estão nos apontando um profundo momento de transformação. A transformação não é para quem está de um lado, para quem está do outro, para quem está na situação, para quem está na oposição, para quem está no Brasil, para quem está fora do Brasil. A transformação ela está sendo apontada para a humanidade como um todo. E volto, a partir do momento que a gente começa a entender isso, e a gente começa então a deixar de se colocar do lado do bem ou do lado do mal, do lado do mocinho, do lado do bandido, seja lá o que for, né? Aí a gente vai conseguir entender que é o momento em que está sendo nos pedido, nos requisitado, uma profunda mudança de valores. Sabe? E se de uma maneira interior eu não consigo realizar, se eu não procuro dentro de mim o autoconhecimento, a transformação, etc., vão acontecer fatores ou circunstâncias do lado de fora para me jogar dentro dessa condição, dentro dessa situação, dentro daquela questão que aquilo que não é feito por bem é feito por mal, e a gente, de certo modo, será obrigado a fazer essa transformação, queiramos ou não queiramos. Eu acho bastante interessante no processo eleitoral, fala-se muito de passado, sabe? O que fez e o que não fez, o que deveria ter feito, mas o pensamento está sempre no passado. Aí volta sempre para aquela questão, né? Quando a gente está inseguro perante o futuro, a gente acaba se refugiando no passado
e a gente acaba questionando o passado, e a gente acaba procurando a causa das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, em circunstâncias que estão ligadas ao passado. E na verdade não é nada disso que acontece. Na verdade, essas circunstâncias, essas situações, elas estão atreladas a um movimento cósmico, um momento planetário maior, que exige da gente determinadas lições em determinadas épocas, para que a gente possa dar um salto, quem sabe, né? Ou para que a gente possa, aos poucos, ir modificando as coisas e lentamente a gente consiga atingir o quantum de espiritualidade que nos cabe nessa existência ou neste plano. O que a gente percebe dentro de tudo isso é que não há perdedores e não há ganhadores. Todos nós estamos dentro desse mesmo desafio e cabe a cada um de nós entender que enquanto nós não conciliarmos dentro de nós aquilo que nós chamamos de bem e do mal, enquanto a gente não se abrir para o novo, enquanto a gente não aceitar novos parâmetros, novos valores, a gente vai continuar sempre preso ao passado. Enquanto a gente continuar preso ao passado, nós estamos presos nos nossos medos, nas nossas inseguranças, nós estamos presos nas nossas nidanas. E aí nós não teremos nada além de uma grande repetição de tudo aquilo que nós já vivemos, e a gente vai ficar eternamente se perguntando: poxa, mas por que as coisas não mudam? Porque novamente parece que isso está cada vez pior. O que eu tenho a aprender dentro de tudo isso? Talvez, né, essa reflexão que a gente está trazendo nesse vídeo acabe apontando um caminho ou acabe levando as pessoas a pensarem um pouquinho melhor a esse respeito. Tá bom, pessoal? É isso aí. Ou a gente dá um grande salto e transforma, ou então, infelizmente, a gente acaba ficando cada vez mais dividido. É um grande momento em que a gente tem a oportunidade de dar uma expandida, dar uma questionada. É um grande momento onde a gente tem a oportunidade de pensar no todo e acabar de pensar nos interesses ou nas questões relacionadas às partes. É isso aí. Vamos que vamos. Mente livre, coração leve. Espero que tenham gostado. Até a próxima.